Máquinas térmicas. Desde quando nós começamos a estudar termologia, o nosso grande objetivo era entender o funcionamento de máquinas que utilizam calor para funcionar, como, por exemplo, o carro a combustão, a Maria Fumaça, né? Você já deve ter assistido filmes onde você via, por exemplo, um navio tinha lá as fornalhas, né? Ou um trem que também tinha as suas fornalhas, onde as pessoas precisavam ficar alimentando com carvão, né? Para justamente produzir calor e com isso a máquina funcionar. Então, é a respeito dessas máquinas que eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês. Vamos lá? Existem dois tipos de máquinas térmicas. O primeiro, que cai mais no vestibular, é o motor térmico. São máquinas que transformam o calor em trabalho, que é uma forma de energia útil. E também nós temos as bombas de calor. Isso aqui cai um pouco menos em vestibulares, mas faz parte do nosso dia a dia. Tá? São máquinas que bombeiam calor de um ambiente para outro, como por exemplo geladeira, ar-condicionado ou aquecedores. Ok? Bom, vamos começar aqui então com motor térmico, as máquinas que transformam calor em trabalho. Bom, nós precisamos sempre de duas fontes de calor. Então está aqui a fonte quente a uma temperatura TQ e a fonte fria a uma temperatura TF. Nós temos a máquina térmica ou o motor térmico aqui e esse motor ele vai receber calor da fonte quente e vai rejeitar uma parte desse calor para a fonte fria. O saldo aqui, veja que a seta que eu estou usando para representar o calor da fonte quente é um pouco maior do que a seta do calor da fonte fria, porque uma parte desse calor proveniente da fonte quente é utilizado para realização de trabalho. E nós poderíamos então pensar numa conservação de energia. Toda a energia recebida é igual à soma dessas energias que vão para fora da máquina. Então, nós poderíamos dizer que o trabalho, ou o módulo dele, é o calor proveniente da fonte quente menos o calor que é jogado para a fonte fria, ok? Trabalho é toda a energia menos aquela rejeitada, aquela que a gente joga fora, beleza? Então, por exemplo, se a gente recebe 100 joules de calor aqui da fonte quente e joga fora 50 joules, nós temos 50 joules para realizar trabalho, ok? E aí então nós poderíamos pensar num rendimento. O que é rendimento? Energia útil pela energia total, sempre aquilo que a gente usa dividido por toda a energia disponível, ok? Então nós poderíamos pensar agora aplicando no motor térmico o que nós utilizamos é o trabalho e o total é o calor da fonte quente. Nós poderíamos então trabalhar com essa expressão, ó, lembrando que o trabalho é QQ menos QF, então dividindo isso aqui, QQ dividido por QQ dá 1, e aqui vai sobrar então 1 menos o calor da fonte fria dividido pelo calor da fonte quente, ok? Então tanto faz, nós podemos utilizar essa aqui, tá? Não vai esquecer dessa, ó, anota aí, é muito importante que você lembre, porque tem exercícios que nos fornece aí o trabalho e o calor da fonte quente já direto. Então você já pode fazer energia útil pela energia total, ok? Se o calor da fonte quente for muito grande, a gente aumenta o rendimento, se a gente mantiver o calor da fonte fria. E em contrapartida, se o calor da fonte fria for pequeno, né, se a gente rejeitar pouco calor aqui, a gente mantendo o calor proveniente da fonte quente aumenta o rendimento, ok? Então basicamente aqui, ó, se essa setinha fosse menor, se essa mantivesse constante, essa aqui seria maior e vice-versa, ok?
Segunda lei da termodinâmica, enunciado de Kelvin-Planck. Esse aqui é o que mais cai em vestibulares. Então lembre, é impossível construir uma máquina térmica que, operando em ciclos, transforme todo o calor em trabalho. Ou seja, o rendimento será sempre menor que 100%. Ok? A gente não consegue construir máquinas térmicas que tenham rendimento de 100%. E esse foi um problema que surgiu para ser resolvido, né? O homem sempre vai buscar construir máquinas mais eficientes. Então, Carnot pensou, qual seria o máximo rendimento possível para uma máquina térmica? E aí, então, ele chegou em uma máquina que opera em ciclos. Segundo esse ciclo que ele criou, ela vai ter o máximo rendimento possível. Então, nós vamos chamá-lo de ciclo de Carnot. Essa é a parte mais importante dessa aula. Então, atenção. O ciclo de Carnot é o ciclo que obtém o máximo rendimento possível. Porém, ele continua sendo menor que 100%. É impossível construir uma máquina que, operando em ciclos, obtenha rendimento de 100%. Isso é uma restrição da natureza. O ciclo de Carnot é composto por duas transformações isotérmicas. Elas são reversíveis. Duas transformações adiabáticas também são reversíveis. E essas transformações, elas são intercaladas. Ou seja, nós temos uma transformação isotérmica, depois uma adiabática, seguida de uma isotérmica, seguida de uma adiabática. Voltamos no mesmo ponto inicial, portanto, nós completamos o ciclo. E aí, então, graficamente, nós teremos essa figura aqui, que é bem peculiar. Quando você vir esta figura, você já vai saber. É um gráfico que representa o ciclo de Carnot, ok? Vamos aos detalhes a respeito desse ciclo. Na expansão isotérmica, daqui para cá, a máquina recebe calor da fonte quente. Próxima operação, próxima transformação. Na expansão adiabática, a máquina esfria. Veja, ela sai lá da isoterma, está numa temperatura T1 e vai para outra isoterma aqui, ó, que está numa temperatura T2. Seguindo, compressão isoterma. O que acontece? A máquina rejeita calor para a fonte fria. E por fim, na compressão adiabática, a máquina esquenta. E isso vai se repetir em ciclos. Carnot conseguiu provar que a razão, calor da fonte fria pelo calor da fonte quente, é igual à temperatura da fonte fria pela temperatura da fonte quente. Lembra que isso aqui é sempre em Kelvin, pessoal. Então, nós poderíamos pensar que o rendimento de Carnot é 1 menos temperatura da fonte fria pela temperatura da fonte quente, ok? Isso aqui é a mesma equação que nós vimos antes, 1 menos QF por QQ. Agora eu vou trocar QF por QQ por TF por TQ. E assim nós temos o máximo rendimento possível para uma máquina que opera entre as temperaturas da fonte fria e da fonte quente, ok? Isso é menor que 100%, não vai esquecer. Segunda lei da termodinâmica, enunciado de Carnot, é impossível atingir o zero absoluto. Por quê? Se isso aqui não pode ser 100%, se isso aqui fosse zero, ó, zero dividido por qualquer coisa dá zero, isso daria 1. 1 é 100%. Então, se isso aqui não pode dar 1, isso aqui não pode ser zero. Consequentemente, é impossível atingir o zero Kelvin, o zero absoluto. Bombas de calor. São máquinas que bombeiam calor de um ambiente para outro.
como por exemplo um refrigerador. O refrigerador ele retira calor da fonte fria e joga calor na fonte quente, ok? Ele deixa um lugar que já está frio mais frio e um lugar que está quente mais quente, ok? Para isso, nós precisamos de um compressor. O compressor realiza trabalho no refrigerador, bombeando o calor da fonte fria para a fonte quente. E aí então a conservação de energia, o trabalho é o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria. Isso aqui é o mesmo para todos, tá? Não muda. Eu posso rearranjar, trazer o calor da fonte fria para cá e etc. Mas é tudo a mesma coisa. O trabalho é o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria. E com isso, nós poderíamos definir a eficiência do refrigerador. O que é eficiência? Energia útil pela energia total. É um outro nome para o rendimento. Tem a energia útil. O que eu quero? Eu quero retirar calor de um lugar frio. Então, a energia útil é o calor da fonte fria. Quanto que eu pago? Quanto eu gasto para retirar calor da fonte fria? O trabalho. Esse compressor ele vai ligado na energia elétrica, consumindo energia elétrica para realizar esse trabalho. Então a energia total aqui é o trabalho, ok? Isso é menor que 100%. Nós poderíamos agora pensar num aquecedor. O aquecedor é essa parte aqui, ó. O ambiente que está quente vai ficar mais quente ainda. Então, o compressor realiza trabalho e com isso nós conseguimos jogar calor de uma fonte fria para a fonte quente. Veja que esse é o mesmo esquema de antes, ok? E aí então, pela conservação de energia, o calor da fonte quente é o calor da fonte fria mais o módulo do trabalho. E aí, então, o rendimento seria a energia útil pela total. Quem quer energia útil? O que você quer? Você quer jogar calor na fonte quente. Então, paga o trabalho. Calor da fonte quente pelo trabalho, isso é maior do que 100%. Ok? Veja que a máquina térmica não pode ter rendimento maior que 100%, mas a bomba de calor, que é o aquecedor, pode. Então eu vou trocar aqui, ó, por isso eu escrevi um pouco diferente das outras situações. No lugar desse QQ, eu vou trocar por QF mais o trabalho, tá aí. E aí então, QF pelo trabalho, vou dividir aqui, isso vai dar 1. Lembra que isso aqui era o rendimento do refrigerador, então o rendimento do aquecedor é o rendimento do refrigerador mais 1, ok? Ou eficiência. Eficiência e rendimento é a mesma coisa, tá bom? Segunda lei da termodinâmica, enunciado de Clausius. É impossível construir uma bomba de calor que, sem dispêndio de energia, sem gastar energia, transfira calor de um corpo frio para um corpo quente, ok? Então lembra que espontaneamente o calor segue do corpo quente para o corpo frio. O sentido inverso do corpo frio para o corpo quente, nós vamos ter que gastar energia, nós vamos ter que forçar esse fluxo, ok? Então, com uma bomba de calor a gente consegue fazer isso. Ótimos estudos e até a próxima. Tchau, tchau.